Cinco coisas, e eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma delas você faz, que faz com que você perca muita energia. Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono e já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais, curta, compartilhe esse vídeo porque o mundo precisa de mensagens boas, positivas. Cinco coisas que a gente faz, obviamente são mais, mas eu vou falar cinco coisas que eu tenho certeza que dentro dessas cinco coisas, pelo menos uma. Tem aquela pessoa que é mais corajosa, faz duas. Tem aquela que é mais corajosa ainda que faz pelo menos três dessas coisas que faz com que você perca muita energia. A primeira delas está ligada ao quê? Você ficar se corroendo, você ficar se martirizando por alguma coisa que já passou. Você vivenciar o seu passado. E a gente entende o seguinte, que o passado não se muda, o que passou, passou. Não existe uma máquina do tempo que faz com que você volte lá atrás e mude aquela situação, aquela coisa que te deixou mal, ou aquela coisa que você falou, putz, não deveria ter feito dessa forma. Você ficar se martirizando, você ficar se culpando, você ficar magoado ou com raiva dessa situação ou das pessoas ou da pessoa, só faz com que você perca energia. O pior prejudicado sempre é você mesmo. Lembra, o passado não se muda, mas como eu interpreto esse passado, eu posso mudar a qualquer momento da minha vida. Quando você começa a ter essa consciência, quando você traz isso à tona para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu presente, essa consciência faz com que você possa mudar a sua interpretação deste fato ocorrido, ou dessa pessoa, ou até de coisas que você mesmo fez, que você fala, não poderia ter feito. Uma das coisas que a gente tem que entender, e peço por favor, entendam, que muitas coisas que a gente fez no passado, e hoje talvez você fale, eu faria diferente, isso é um bom sinal, significa que você mudou, você cresceu, você evoluiu. Quando você entende isso, significa que você teve um passinho na sua evolução aqui na Terra, no seu desenvolvimento. O problema é se você fez uma coisa realmente errada lá atrás e você fala, eu faria da mesma forma. Aí não teve o quê? Um processo de evolução. Eu sempre conto um caso aqui sobre a minha mãe, né? A minha mãe, eu brinco, né? No dia do meu casamento parecia que eu estava morrendo no meu primeiro casamento, né? Parecia que eu estava morrendo, né? Isso já faz uns 20 anos atrás. Todo mundo veio pedir desculpa e perdão para mim. A minha mãe foi uma delas, né? E ela chegou para mim e falou assim, Maurício, eu me sinto uma péssima mãe, eu sei que eu fui uma péssima mãe, então queria que você me perdoasse e tudo mais, e chorou, né? Eu olhei para a cara dela e falei, mãe, na verdade assim, primeiro que eu te acho uma ótima mãe. Segundo, eu acredito que você foi a melhor mãe que eu poderia ter tido. E eu fico muito feliz de você falar, eu errei e eu teria feito diferente. Porque isso mostra que você cresceu, você evoluiu, você teve uma mudança de consciência. E eu tenho certeza absoluta que você fez o que você achava que era o melhor, era o que você podia dar de melhor naquela época. E eu tenho certeza, principalmente nós como pais, né, que a gente às vezes se martiriza achando que a gente fez alguma coisa errada para os nossos filhos no passado. Na verdade, a gente tem que ter essa consciência que a gente fez o que a gente achava que era o melhor, daquela época que minha consciência permitia. Óbvio que hoje, se você falar, você pensa, né, você sente que você teria feito diferente, é porque você cresceu, evoluiu. Parabéns. Então não perca tempo se remoendo do seu passado. Isso é um veneninho que você bebe que não tem jeito. Isso faz com que você desgaste muita energia.
O segundo ponto é justamente a nossa imaginação. E a nossa imaginação nos prega a peça, né? E aí, quando aí você vai falar, Maurício, mas o que a imaginação tem a ver com isso? Tem a ver do que? Você criar situações que nem existiram e você nem sabe se vai existir e você sofre por isso. Eu conheço um monte de gente, muitos pacientes passam comigo justamente por uma questão de imaginação. Você está supondo que pode acontecer uma coisa, você está supondo que vai acontecer outra coisa. E aí você começa o que? Maquinar em cima disso, gera ansiedade, gera preocupação, gera excessos de pensamentos. E tudo isso faz um desgaste energético muito grande. Chega no final do dia, você está acabado, porque você ficou preocupado, ficou ansioso por uma coisa que nem existiu. Então, começa a perceber realmente esse processo vai existir? É um processo meu que vai acontecer realmente? Se não for, olha só como é louco as pessoas, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Ela sofre antes, né, de acontecer e sofre durante o processo que se realmente acontecer, ou seja, você sofre duas vezes. Tem uma filosofia que eu aprendi com um monge budista que eu acho fenomenal, que eu utilizo muito na minha vida. Eu incorporei isso no meu dia a dia, né? Que fala assim, ó, você tem um problema? Não, então não se preocupe. Você tem um problema? Sim. Tem como resolver esse problema? Sim. Então não se preocupe. Você tem um problema? Sim. Tem como resolver esse problema? Não. Então não se preocupe. Ou seja, não se preocupe. Como diz uma amiga minha na Índia, tá tudo bem. Começa a treinar. Lembra que eu sempre falo para vocês que tudo é um treino. Tudo na vida é um treino. E se você começa a treinar esse processo, óbvio, Maurício, existem práticas, técnicas, ensinamentos, conhecimentos que te ajudam nisso? Claro que tem, mas começa a treinar essas coisinhas básicas, essas diquinhas, essas jogadas que eu vou dando aqui para vocês no dia a dia, tá bom? Terceiro ponto, você se desgastar mental, emocionalmente, fisicamente, com algo que não está dando certo. Já percebeu aquela pessoa que, como é o dito popular, fica dando soco na ponta de faca? A coisa não está certa, aí você vai lá e faz de novo. Não está dando certo, você vai lá e faz de novo. Não está dando certo, você vai lá e faz de novo. E aí você entra num ciclo de obsessão em relação àquela coisa que não está dando certo. Não estou falando para você desistir. Estou falando para, respira, muda o foco, vai fazer outras coisas. Depois tenta de novo. E começa a perceber os sinais da vida, do universo, de Deus, como você quiser chamar, e de repente você não tem que gastar tanto tempo, tanta energia nisso neste momento. Temos que começar a entender os sinais de Deus. Temos que começar a entender o fluxo que o universo quer que a gente vá. E a gente quer nadar contra o fluxo do universo. Eu sempre falo, surfe nas ondas do universo. Isso vai fazer com que você desgaste menos energia. Para quem já nadou no mar, uma das coisas que a gente tem no mar, quando a gente nada em alto mar, que o mar está mais bravo, se você lutar contra a correnteza, você vai morrer de cansaço, você vai desgastar-se fisicamente, porque você não vai conseguir nadar contra a correnteza. Quem já nadou em mar, eu nadava muito em mar, se você nada contra a correnteza, você nada e não sai do lugar. É isso que você está fazendo na sua vida. Às vezes a coisa está mostrando para você que não é para ser e você está teimando, e a vida está mostrando, não é para ser esse caminho, não é para fazer isso, não é por aí que você tem que ir. E você nada e não sai do lugar e só cansa. É isso que acontece na sua vida. Então é uma coisa que a gente, em geral, perde muita energia com isso. Começa a perceber os sinais do universo. De repente, se não está dando certo agora, por algumas persistências que você tem, de algumas tentativas,
para, respira. De repente agora não é o momento. Tá bom? Quarta coisa que a gente perde muita energia. Essa a gente perde muita energia mesmo. Falar demais. Nossa, Maurício, como assim falar? Perde energia. As nossas palavras têm força e têm poder, como eu já falei aqui para vocês. A gente perde muita energia, pessoal, falando muito. Quando você é uma pessoa que fala muito, fala muito, fala muito, você está jogando sua energia fora. E está castigando o ouvido das outras pessoas, né? Porque daí quem geralmente fala muito é porque tem alguém escutando. Então, começa a ter essa consciência. Uma das coisas que a gente aprende lá no Oriente, né? Uma das práticas que a gente faz no Oriente, tem o voto do silêncio. Obviamente que, né, no nosso dia a dia aqui é difícil a gente fazer o voto do silêncio, mas o voto do silêncio é uma coisa bem legal, que quando você faz o voto de silêncio com um processo de autoconhecimento, juntos os dois, isso aumenta muito o seu poder pessoal, tá? Mas tem um guru que eu estudei com ele que ele falava assim, olha, das 1000 palavras que você falou hoje, amanhã tenta falar 900, querendo dizer a mesma coisa. Depois de amanhã, tenta falar 800, falando a mesma coisa que você falou com 1000. Depois de amanhã, fale 600, falando, querendo... Então, assim, o que ele mostrava que você consegue, né, explicar, falar, se manifestar da forma que é necessário para o mundo, só que sem perder tanta energia. O grande problema, pessoal, a gente não tem essa noção, né? Na medicina chinesa a gente fala, isso desgasta muito o qi do pulmão, por exemplo. Uma pessoa que fala muito, por exemplo, uma pessoa que trabalha com a voz falando, falando, cantando, cantando, tem que tonificar muito a energia do pulmão, por exemplo. Porque isso pode te trazer vários problemas de saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O dito popular, novamente, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos justamente para a gente escutar mais e falar menos. É isso. Tente falar menos, expressando aquilo que tem a necessidade de falar. E quando você for falar, pense com você mesmo, vale a pena falar sobre isso? Vai fazer bem? Ou é só para falar mal de alguém? Ou é só para reclamar da vida? Ou só para reclamar da situação do país? Vale a pena? É verdade isso que eu estou falando? Vai ser construtivo para alguém ou para mim? Vê se vale a pena falar. Tá bom? Aprenda a falar menos. Tenho certeza que você vai se sentir bem melhor. Grandes confusões do planeta, do mundo, foi pelo excesso de palavras. A maioria dos problemas que eu atendo aqui das pessoas de relacionamento é porque falaram muito. Sabe? Problema na comunicação. Silencie-se. Silencie-se. E o quinto grande passo, que isso aqui é praticamente quase todo mundo tem. A preocupação do que os outros pensam sobre você. A opinião dos outros. Isso faz com que a gente gaste muita, mas assim, ó, muita energia. E a maioria das pessoas tem. O que os outros vão falar, o que os outros vão pensar se eu fizer isso. Aí eu tenho vergonha de falar aqui porque vão me julgar ali, eu tenho um problema aqui. Aí eu fico estressado porque o outro falou de uma coisa de mim, não sei. Gente, né? Deus já deu a sua vida para você cuidar dela. Não perca tempo falando do outro e nem se incomode quando os outros falam sobre você. Começa a perceber isso, assim, a opinião do outro não é você que vai mudar, porque é o estado interno da pessoa, é uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Nada que você faça, ou você perder o seu tempo para tentar convencer a opinião dessa outra pessoa, que não vale a pena. Você deixa de ser você, você vira um ser adestrado por uma sociedade, por uma cultura, por uma família, por pessoas,
para que você seja, para que a pessoa não ache que você é chato, ou não ache que você é isso ou aquilo. Sabe, a gente tem que começar a parar de perder isso. Isso é ego, isso é orgulho. Eu me preocupar com o que o outro vai achar de mim. Óbvio que a gente tem os nossos fatores sociais. Ah, eu quero andar pelado na rua. Não, não pode, né? Tem um fator aí moral. Ah, eu quero matar alguém. Não, não pode, né? Tem um padrão aí que a gente tem que entender, né? Para um mínimo de uma civilidade, assim, para a gente poder viver em conjunto, né? Mas a gente tem que entender assim, ó. Imagina assim, ó. Você chegar para mim e falar assim, Maurício, você é chato. Dentro de mim, eu sou chato? Não. Ah, eu sou chato? Sou chato. Não tá falando mais do que a verdade. Assim, entenda que o outro pensa de você e fala sobre você, não é você que vai mudar. Eu posso pegar uma pessoa aqui, amarrar aqui na minha maca e começar a torturar ela de todas as formas e falar, você vai falar que eu sou a pessoa mais bonita do mundo, mais linda do mundo. Vai chegar uma hora de tanto que eu torturar essa pessoa que ela pode até falar que realmente eu sou a pessoa mais linda do mundo. Mas o interno vai mudar? Não, ela só está falando o quê? Da boca para fora. O que está lá dentro dela não vai mudar. Então não perca o seu tempo, não perca a sua energia tentando provar para os outros algo que não tem necessidade. Isso só faz com que você se desgaste. Olha, a pessoa falou que eu sou isso, então eu vou provar para ela que eu não sou. Besteira. Não perca energia com isso. Não vale a pena. Tenha consciência, né? De que você é uma pessoa que está conectado com o universo, com Deus, com o pensamento positivo, com as ações positivas, não importa o que, desde que você tenha consciência das leis universais, né, vamos dizer assim, para eu condizer dentro do meu processo de evolução e que eu estou cumprindo com o meu papel aqui na Terra em relação a isso. Aí eu vou deitar minha cabecinha lá no travesseiro à noite e dormir. Agora, se as pessoas se incomodam ou não com isso, se quer dizer ou não com isso, o problema não é seu. O que a gente tem que ter é um senso de crítica. Se a pessoa chega a falar para mim, Maurício, você é uma pessoa extremamente, sei lá, egoísta. Você tem que pensar dentro da sua consciência se realmente você é. Sem melindre, sem nada, sem aquela coisa de, tô bravo com a pessoa e começa a falar mal dela para todo mundo, eu vou brigar com ela. Sem isso. Simplesmente faz sentido? Porque às vezes é difícil a gente reconhecer os nossos defeitos. E para isso existem os professores de Deus que nos tentam, que nos fazem o mal, que fazem um monte de coisa para que a gente reconheça. Esse é o ponto. Reconheci. Primeiro passo para a mudança: reconhecimento. Segundo, aceitação. E terceiro, só no terceiro, a transformação. Se eu falo que você é teimoso ou teimosa e você falar para mim, não, eu sou persistente, você nunca vai mudar essa teimosia, porque você se reconhece como uma pessoa persistente, tão teimosa. Então não teve o reconhecimento. Então, passo fácil que é para você entender. Alguém te falou alguma coisa, você ficou sabendo alguém falou de você, a primeira coisa, faça um teste de autoconsciência. Será? Pô, 5 pessoas falando a mesma coisa? Será mesmo? Pessoas diferentes, não aquela fofoquinha, né? Uma pessoa lá que não tem nada a ver com a outra que fala a mesma coisa de lá, de lá. Tá mais do que explícito, tá? Então, entenda esse processo. Então, as 5 coisas que fazem com que você perca energia. Passado, não se lastime por isso, passado não se muda. A ressignificação de como você interpreta esse passado, sim. Segundo, a imaginação, você se preocupar com algo que nem existe ainda. Terceiro, quando a coisa não está dando certo, não está funcionando, e você vai lá e tenta, e tenta, e tenta, e teima, e teima, e teima, não é legal. Quarto, quando falamos muito. E quinto,
com a opinião dos outros, o que os outros acham de mim. Pense sobre isso com muito carinho. Vamos começar a preservar a nossa energia e utilizar onde for mais útil na nossa vida. Nossa, para as pessoas e para o planeta. Faço votos de prosperidade, de luz, de amor, de muita saúde a todos vocês e a todos os seus familiares e amigos. E para os animaizinhos também, que foi me pedido, né? Que eu mandasse essas bênçãos também para os animaizinhos, que são irmãozinhos nossos aqui também encarnados. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês e até mais.